Boa tarde a todos. Então, cabe-me a mim hoje falar um pouco sobre a Covid-19 como doença, qual o agente que causa a sua infecção e algumas características associadas a este vírus, como formas de transmissão e também formas de também controlar, minimizando a exposição a este vírus. Durante a apresentação irei falar um bocadinho das noções gerais sobre o vírus e da respectiva doença, da respectiva infecção causada pelo SARS-CoV-2 e falar um bocadinho da diferença entre SARS-CoV-2 e Covid-19, como acontece a transmissão, processos de replicação no interior da célula, sinais e sintomas e também grupos de risco e proteção e prevenção. Antes de iniciar a apresentação, irei falar um bocadinho sobre algumas definições prévias que devemos ter um bocadinho noção. Uma delas prende-se com o termo virologia. Fala-se hoje tanto relativamente a esta problemática da Covid-19. A virologia é a ciência que estuda os vírus e as suas propriedades, estudando as características dos vírus, das suas famílias, como é que eles se agrupam, características comuns entre os vírus e formas de transmissão desses vírus, quais são os seus hospedeiros, quais são as suas formas de transmissão. Os vírus tradicionalmente são vistos num contexto sempre negativo, como estamos a viver agora nesta problemática da Covid-19, como um agente, o vírus é um agente responsável por doença que deve ser controlado ou eliminado, ok? Contudo, os vírus também têm propriedades benéficas que podem ser bastante exploradas e a biotecnologia explora bastante. Na terapia génica, por exemplo, os vírus são formas de nós conseguirmos introduzir dentro das células novas características que permitem também curar determinadas doenças. E também a própria produção de vacinas é feita também à base de vírus, ok? Portanto, a virologia também está nesta temática. Outro termo, outra definição que devemos ter alguma noção é a definição de vírus, ok? Vírus é um agente que causa infecção no homem, animais, vegetais e bactérias, ok? Portanto, os vírus estão disseminados no meio ambiente e podem infectar qualquer um destes hospedeiros. Uma característica comum a todos os vírus é que não têm metabolismo próprio, ou seja, não conseguem ter uma estrutura celular que permita ter um metabolismo de se desenvolver e de se replicar. São parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que necessitam obrigatoriamente de uma célula para eles se conseguirem multiplicar, ok? Portanto, são parasitas intracelulares, ou seja, só no seu interior das células é que eles se conseguem replicar e é obrigatório, portanto, só dessa forma é que eles se conseguem replicar. Não se desenvolvem em ambientes extracelares, ou seja, na superfície de materiais, a sua efetividade de causar, a sua forma de causar infecção vai diminuindo ao longo do tempo. Resumindo, são entidades então infecciosas não celulares, cujo genoma pode ser DNA ou RNA, replicam-se somente em células vivas, utilizando toda a maquinaria da célula para a produção das suas próprias partículas virais, ok? Para a produção de energia, para a síntese e transferência de cópias do seu próprio genoma para outras células, ok? Ele, como eu disse em cima, é um parasita intracelular obrigatório. Então hoje em dia fala-se tanto do coronavírus, então o que é que são estes coronavírus? Estes coronavírus pertencem a uma família de vírus, Coronaviridae, ok? São vírus que podem causar infecção no homem ou noutros mamíferos, como por exemplo morcegos, camelos, civetas e também nas aves, ok? Ele tem uma característica especial nesta imagem, vocês conseguem ver, é uma estrutura esférica, no seu interior tem um material genético que contém toda a sua informação genética para ele conseguir seguir todo o seu ciclo de vida. E exteriormente a esta esfera têm algumas espículas ou têm algumas proteínas que estão à superfície que se assemelham a uma coroa, portanto vem daí a origem do coronavírus, ok? Até à data conhecem-se 8 coronavírus que infectam e podem causar doença no homem. Dos coronavírus que infectam o homem, 3 conseguiram passar a barreira de espécie, ou seja, o seu reservatório inicial era outro animal
que não o homem, ok? Que é o SARS-CoV, o MERS-CoV e agora o SARS-CoV-2, ok? Estes vírus, o seu hospedeiro inicial eram animais, e devido ao contacto que o homem tem com esses animais, eles conseguiram saltar a barreira de espécie e foram transmitidos ao homem, ok? E, claro, mudando de hospedeiro, ele no novo hospedeiro, neste caso o homem, vai se propagando dentro da espécie humana, ok? E desta forma levou então a epidemias e atualmente o SARS-CoV-2 levou a uma pandemia. Todos os países do mundo foram atingidos por este vírus. Como é que é então o ciclo de transmissão destes coronavírus? Os coronavírus podem se transmitir a partir de via animal, ou seja, como eu disse há pouco, eles conseguem passar a barreira de espécie devido ao contacto com animais selvagens ou então com carne destes animais mal cozinhada. Foi o que aconteceu no mercado do Ang, na China, em que houve bastante contacto direto com animais selvagens e também, como eles ingerem carne de animais selvagens, também houve essa via de transmissão. Depois de chegar ao homem, ok? Entre humanos também acontece essa propagação, ok? De forma mais comum é pelo ar, a pessoa contaminada tosse, espirra, espalha o vírus pelo ar, pelos objetos e contaminando assim as outras pessoas, ok? Portanto, devemos ter a nossa etiqueta respiratória, que é extremamente importante exatamente para parar, para impedir este ciclo de transmissão entre os humanos, ok? E as boas práticas de higiene também. O que é então a Covid-19? Portanto, ouve-se falar muito hoje em dia no SARS-CoV-2, mas também se ouve falar na Covid-19. A Covid-19 foi o nome atribuído à doença pela Organização Mundial de Saúde, à doença causada pelo SARS-CoV-2, ok? Este termo Covid-19 resulta da junção das palavras corona, vírus e doença, com indicação do ano em que surgiu, neste caso 2019. Os casos iniciais da doença Covid-19 foram associados ao mercado ano, é um mercado de animais vivos e animais exóticos e selvagens, ok? O mercado foi encerrado a 1 de janeiro de 2020, a doença foi progredindo, desencadeando então uma epidemia mundial designada por pandemia, portanto, foi ali a origem de todo este problema pandémico a nível mundial. O que acontece quando nós estamos em contacto com as partículas virais? As partículas virais entram através do nariz, da boca ou dos olhos, ok? São as fontes de entrada das partículas virais no nosso organismo, ok? A partir da entrada das partículas virais nestes três locais, o vírus vai migrar pelo trato respiratório até atingir os pulmões, ok? O que é que acontece dentro dos pulmões? E neste esquema nós conseguimos ver exatamente o que é que acontece numa célula, ok? A célula tem uma característica de ter receptores à sua superfície que são compatíveis com aquelas proteínas que envolvem o próprio vírus, ok? Existe então compatibilidade entre essas proteínas com os receptores e o que vai acontecer é que a célula vai entrar, a partícula viral vai entrar dentro da célula, o seu material genético vai se espalhar muito, vai entrar para dentro da célula e toda a maquinaria da célula vai passar a produzir elementos que constituem as partículas virais, ok? Depois das partículas virais estarem completas, a própria célula vai libertar as partículas prontas. E essas partículas estão assim prontas para irem infectar novas células. Portanto, nós conseguimos ver nesta microfotografia células em que no seu interior contêm várias partículas virais, ok? Se cada uma das células multiplicar X partículas virais, essas X partículas virais vão entrar, em cada uma delas pode entrar numa nova célula. E assim se desencadeia então a doença, ok? Levando então a uma pneumonia, uma dificuldade respiratória grave, necessitando de assistência ventilatória.
portanto é assim que se propaga esta doença. Claro que o nosso sistema imunológico vai, durante este processo de desenvolvimento da doença, o nosso sistema imunológico também vai entrar em ação como forma de tentar eliminar este agente infeccioso. Quais são então os sintomas, sinais e sintomas da doença? Os sintomas mais frequentes associados à infecção do SARS-CoV-2 são a febre, temperaturas superiores a 38, 37,5, 38, tosse, dificuldades respiratórias, a tal falta de ar, portanto há dificuldade do pulmão a realizar as suas funções respiratórias. Também pode surgir uma dor de garganta, um corrimento nasal, umas dores de cabeça, ou então musculares e cansaço, dores musculares ou cansaço. É muito reportado entre as pessoas que apresentam a doença, reportarem uma fadiga extrema, ok? Em casos mais graves pode levar a uma pneumonia grave, insuficiência respiratória aguda, falência renal, outros órgãos e eventualmente a morte. Há falência multiorgânica no estado mais avançado, multiórgãos no estado mais avançado da própria doença. O que se verifica também em alguns doentes é que existe uma anosmia, uma perda de olfato e, em alguns casos, a perda de paladar. Okay? Mas nem tudo nesta doença portanto, estes casos são os casos mais graves. 80% dos casos de Covid apresentam sintomas ligeiros, é tal doença ligeira que se fala. Isto é, são sintomas ligeiros, nomeadamente a febre, pingo no nariz, a tal rinorreia, cefaleias, dores de cabeça e mialgias, as dores do corpo. A maior parte das pessoas aqui nestes casos, 80%, ficam em vigilância domiciliar e vão sendo acompanhados pelos centros de saúde, pelos hospitais, pelos médicos à distância e vão acompanhando a evolução da doença. E não passará então de uma febre ligeira, sintomas bastante ligeiros, portanto, são 80%, portanto é muito significativo o número de pessoas que apresenta estes casos ligeiros. Quais são os grupos de risco para a Covid-19? Os grupos de risco são pessoas que têm algumas características que têm mais suscetibilidade para estarem expostos, para adquirirem a doença. A idade avançada é um dos parâmetros, 65 anos ou mais é considerado já grupo, pode ser considerado grupo de risco, mas o que se verifica é que mesmo pessoas com idades inferiores podem também ser consideradas grupo de risco. Porquê? Porque temos que associar também doenças que as pessoas já têm. Okay? Doenças cardiovasculares, diabetes, doenças crónicas respiratórias ou hipertensão, que também são grupos de risco, mas se a pessoa for nova e tiver este tipo de doença, também pode ser considerada grupo de risco. O sistema imunitário é a nossa primeira barreira de defesa do nosso próprio organismo a este tipo de infecções. Caso a pessoa esteja com um sistema imunitário comprometido, também pertence a um grupo de risco. Pessoas que estejam em tratamentos de quimioterapia, tratamentos para doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla ou alguma outras doenças inflamatórias do intestino, por exemplo, e claro, a infecção VIH-Sida, em que o sistema imunológico está debilitado. Como eu tenho aqui nesta caixa identificada, o vírus não tem nacionalidade, idade ou género, por isso todos corremos o risco de contrair a Covid-19. Claro que estamos todos em risco, mas também nem todos pertencemos a estes grupos de risco. Portanto, o que poderá acontecer, pertencemos aos 80% que poderão ter doença ligeira, portanto, sintomas ligeiros, mas como digo, toda esta doença é nova, ok? Portanto, neste momento foram identificados os grupos de risco, não quer dizer que no futuro nós não possamos, com os dados que vão surgindo diariamente, conhecermos mais a doença e novas definições de risco, de pessoas de risco poderão aparecer. Qual o período de incubação da doença? O período de incubação vai desde o tempo percorrido entre a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas, que atualmente é considerado de 14 dias. Este estudo fez um estudo com as datas de sintomatologia de muitos pacientes e chegou à conclusão que entre o segundo dia e o 12º dia são quando aparecem os sintomas a cerca de 95% das pessoas estudadas. A mediana encontra-se por volta do 5º dia. Claro que se não apresentarmos sintomas ao fim de 14 dias, a partir
partida não teremos mais sintomatologia associada a esta doença. Qual é a forma de tratamento? O tratamento principal da Covid-19 o objetivo é o alívio dos sintomas para que a pessoa consiga ultrapassar a infecção. Vai depender muito da comorbilidade de cada indivíduo, ok? A Organização Mundial de Saúde lançou um vasto ensaio clínico com 4 possíveis tratamentos, ok? O Remdesivir, que é utilizado é um antiviral utilizado no tratamento do ébola, que foi testado com bons resultados nos coronavírus da SARS e do MERS, portanto 2 outros coronavírus que também causam dificuldades respiratórias. Depois temos outro antirretroviral também utilizado contra o HIV, que também está a ter bons resultados no tratamento, podem ter um efeito de resultados contra a Covid-19. Depois temos um tratamento imunológico com interferon beta e a famosa cloroquina e hidroxicloroquina, que tanto se falou durante estes períodos de confinamento, que seria ou não seria um bom tratamento. Está a ser feito estudos para validar se será um bom ou não tratamento. Portanto, a Organização Mundial é que está a gerir todos estes ensaios clínicos. Esta cloroquina e hidroxicloroquina já é utilizada para eliminar a malária. Depois tem ali identificado como estilo de vida e dieta saudável. Também é um fator a ter em consideração para o tratamento. Claro que se tivermos um estado de saúde mais fortalecido, o nosso sistema imunológico bem capaz de debilitar uma infecção, claro que isto é dado por um estilo de vida e uma dieta saudável, uma dieta mediterrânica, que atualmente é o nosso padrão alimentar, contendo vitaminas, minerais adequados, todos os macronutrientes, micronutrientes adequados. Claro que isto vai nos fortalecer o nosso sistema. Isto é bom para qualquer infecção, para qualquer doença, portanto não é específico para a Covid-19, mas é um fator que também poderemos ter em consideração. Relativamente a uma dúvida que surge hoje em dia, e surgiu muito quando isto tudo começou, da problemática do SARS-CoV-2, é se este vírus era transmitido ou não através dos alimentos, ok? Até ao momento não há evidências que suportam a transmissão do SARS-CoV-2 pelos alimentos. Devemos ir então pelo princípio da precaução. Devemos sempre garantir a manutenção e o reforço de boas práticas de higiene e segurança alimentar durante a manipulação, preparação e confecção de alimentos, ou seja, limpar, separar, cozinhar e conservar adequadamente é a melhor forma de boas práticas de higiene e segurança alimentar. Quais são então essas orientações para uma boa prática? Lavagem frequente e prolongada das mãos, como hoje já a DGS e todas as entidades oficiais falam, a higiene de mãos é extremamente importante, muito mais quando nós vamos manipular ou preparar alimentos que vão ser ingeridos. O alimento, se as nossas mãos estiverem contaminadas, não estou a dizer com vírus, mas com bactérias, com outra situação, os alimentos vão ser o veículo de transmissão para o homem, portanto devemos sempre lavar corretamente as mãos e secá-las com papel ou com um pano dedicado exclusivamente a isso. Desinfecção apropriada das bancadas de trabalho e das mesas onde nós vamos manipular os alimentos, com álcool a 70 ou hipoclorito, ou formada lexívia, a 2%. Evitar a contaminação entre comida crua e comida cozinhada, deve haver sempre separação, porque a comida crua poderá estar contaminada com micro-organismos que podem depois ser passados para a comida cozinhada pelas superfícies, por contaminação cruzada, devemos evitar. Cozinhar e empratar os alimentos a temperaturas apropriadas e lavar adequadamente os alimentos crus. A lavagem dos alimentos crus, saladas, coisas que vão ser consumidas cruas, nós devemos lavá-las, adequadamente em água corrente, ok? Com bastante água corrente para eliminar os micro-organismos que possam existir. Relativamente ao cozinhar a temperaturas adequadas, devemos olhar, por exemplo, para as carnes, se já não libertam sucos avermelhados, portanto com sangue, se a textura e a cor da carne já estão de uma forma cozinhada, o mesmo com o peixe também. Não partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a preparação ou confecção ou consumo. Em todos os momentos, adotar, claro, as medidas de etiqueta respiratória. É fundamental a etiqueta respiratória e a higiene para
impedir não só a passagem do SARS-CoV-2, a transmissão do SARS-CoV-2, mas também outros micro-organismos que possam existir nos alimentos. Quanto tempo é que o vírus persiste numa superfície? Okay? O vírus pode sobreviver em superfícies durante horas ou até dias. Se estas superfícies, como é óbvio, não forem limpas e desinfetadas com frequência. Por isso é que hoje se apela tanto à higienização das superfícies, à higienização das mãos, é extremamente importante. Alguns estudos saíram e identificaram, por exemplo, no plástico 3 a 7 dias, no aço inox 3 a 7 dias, no vidro 4 dias, no tecido 2 dias e no papel 3 horas. Portanto, a permanência do vírus, a persistência do vírus nas superfícies vai depender também de algumas condições. O tipo de superfície que é, como se pode ver, vai variar o tempo que ele vai persistir. A temperatura ou umidade, quanto maior a temperatura, mais rapidamente o vírus se degrada, ok? E também da carga viral que a superfície está contaminada. Se temos uma superfície viral que tem uma superfície que tem uma carga viral muito reduzida, provavelmente ao fim de algum tempo a capacidade que o vírus vai ter de infectar novas células vai diminuir. E isto faz com que então essa superfície não esteja tão exposta. Se tivermos muito maior quantidade de vírus, a probabilidade dos vírus, dessas partículas virais, persistirem e manterem a sua capacidade efetiva de infectar aumenta. Portanto, devemos ter atenção a estes fatores. Optei por trazer aqui algumas curiosidades no nosso dia-a-dia sobre a transmissão desta doença e também do próprio vírus, portanto, começamos pelo dinheiro, ok? O dinheiro será um veículo de transmissão de Covid, ok? O dinheiro já se fala há muito tempo que é um transmissor, é um veículo de transmissão de bactérias e outros vírus, ok? Portanto, este vírus também pode ser transmitido, pode passar para outras pessoas através de dinheiro contaminado, por isso é que nós devemos sempre manter a higienização das nossas mãos quando manipulamos quando manipulamos o dinheiro, ok? É uma boa prática a higiene das mãos, não só quando se manipula o dinheiro, independentemente do atual contexto da pandemia, esta higiene das mãos deve ser aplicada adequadamente. Okay? Devo desinfetar os tablets, telemóveis e computadores. Hoje em dia no nosso local de trabalho lidamos com telemóveis, com tablets, mesmo com computadores, muitas vezes são partilhados, então devemos ter atenção, devemos sim higienizar todas estas superfícies destes equipamentos, de preferência com toalhetes de limpeza e desinfecção rápida à base de álcool ou então outro desinfetante com ação virucida, okay? Que tenha capacidade de destruir o vírus, isto é extremamente importante. O álcool a partir de 70% tem capacidade de destruir o vírus, portanto vamos utilizar esse tipo de álcool para limpar estas superfícies com frequência, muito mais se forem, por exemplo, teclados que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, ratos para movimentar a setinha no computador, devemos ter em atenção que devemos sim higienizar todas essas superfícies adequadamente. Outra curiosidade, e muita gente vai utilizar os transportes, vai viajar em transportes públicos, portanto há algumas recomendações que a DGS faz, garantir a distância mínima das pessoas, ok? Posicionar de costas face a outras pessoas, aqui não vamos, não é virarmos as costas às pessoas, simplesmente estamos a proteger-nos a nós e a proteger os outros de transmissão do vírus, ok? Evitar durante a estadia dentro do transporte público, evitar levar as mãos à boca ou ao nariz, ok? Virar a cara para o lado se alguém estiver a tossir e fazer um alerta para as pessoas utilizarem um lenço, utilizarem o braço ou tossirem para o cotovelo ou para o braço, de forma a proteger e evitar a propagação deste vírus nestes locais mais fechados. Desinfetar as mãos à base de álcool ou lavar com água e sabão, que é uma forma mais eficaz quando chegamos ao nosso local de trabalho, de forma ou a casa, conforme estivermos a movimentarmos, em que direção estivermos a movimentarmos nos transportes públicos, de forma a higienizar as nossas mãos, ok? Se o transporte estiver lotado, devemos sempre que possível aguardar pelo próximo, ok? Para não estarmos muito confinados com muitas pessoas e para mantermos o nosso distanciamento social, ok? É extremamente importante e fundamental.
Como é que então eu posso prevenir a Covid-19? Algumas medidas que são importantes e tem-se falado hoje desde que toda esta problemática começou. O distanciamento social é fundamental, manter a distância de 2 metros com as pessoas. Evitar os cumprimentos que impliquem contacto físico. Etiqueta respiratória, tapar o nariz e a boca quando espirrar, utilizar um lenço de papel ou um braço, nunca as mãos. Imediatamente após utilizarmos o lenço de papel, devemos rejeitar o lenço de papel no lixo e lavar imediatamente as mãos, ok? Reforçar as medidas de higiene é extremamente importante. Lavar frequentemente as mãos com água e com sabão ou com então uma solução de base alcoólica, que também tem capacidade de eliminar o vírus, e claro, evitar o contacto mais próximo com doentes com infecção respiratória. E fundamental, se soubermos que estivemos em contacto com alguém que está contaminado ou que tem a doença, claro que devemos estar atentos aos nossos próprios sintomas e evitarmos, claro, expor outras pessoas a esses contactos. Portanto, devemos nos isolar, o isolamento social é extremamente importante nesta fase. Esta doença está cá, devemos pensar que 80% da população apresenta sintomatologia ligeira, portanto, se não pertencemos a um grupo de risco, só devemos estar atentos às medidas que aqui estão para prevenirmos a propagação e também ficarmos doentes. Devemos, claro, proteger-nos a nós e proteger as outras pessoas. Mas temos que saber viver com a nova realidade, com estas novas regras que temos que cumprir, que passarão a ser o nosso dia-a-dia. Como a DGS diz, seja um agente de saúde pública, proteja-se a si e aos outros. Acho que esta mensagem define muito bem o que nós, a partir de agora, somos. Somos todos um agente de saúde pública e que temos, ao proteger-nos a nós, estamos também a proteger todos os outros que estão à nossa volta. Muito obrigado, alguma dúvida, estou à disposição.